Continuando aqui nossas videoaulas, seja bem-vindo à segunda videoaula, onde a gente vamos entender sobre as origens dessas determinadas fontes energéticas, pessoal, na qual a gente vem falando sobre elas, né? Continuando nosso conteúdo sobre as fontes energéticas, falamos aqui que todo organismo é capaz de converter os substratos absorvidos nos alimentos em energia utilizável para as ações relacionadas ao movimento. Então, pessoal, os alimentos que a gente consumimos, eles vão se transformar em substratos energéticos, como a gente já vem falando, para poder realizar esses determinados movimentos. As fontes de energia dos alimentos ingeridos encontram-se sob a forma de carboidratos, gorduras e proteínas, que são armazenados no organismo em estoques necessários para, destas séries, intitulado como Nutrição no Esporte, a utilização e renovação e transformação de energia química em energia mecânica, o que permite ao organismo humano executar suas tarefas diárias, em específicos movimentos propriamente ditos. Então, pessoal, temos dois tipos de transformações de energias, as energias químicas e as energias mecânicas. As energias químicas, que são informações passadas, né, como os íons, as produções de substratos energéticos, que vão transformar, são os metabolismos que vão transformar essa energia química em energia mecânica, como a ATP, que é a responsável pela contração do músculo esquelético. Então, temos essas duas fontes de energia, a transformação da energia química em energia mecânica. Então, esse processo é que faz o que a gente realize algum movimento durante um exercício. Continuando, pessoal, como a energia ela é dissipada também em forma de calor, a quantidade de energia produzida, o resultado de um conjunto de reações biológicas mensurada em quilocalorias. Entende-se que a quilocalorias corresponde à quantidade de energia térmica, calor, necessária para aumentar a temperatura de 1 kg ou 1 litro de água em graus Celsius. Então, vamos aqui, pessoal. Quando você está em um determinado exercício, pessoas aí que querem perder peso, né? Elas estão em determinado exercício, querem perder peso. A gente fala em que? Em quilocalorias. Para você perder peso, você precisa queimar essas fontes energéticas acumuladas dentro do seu corpo, que são as gorduras e os carboidratos em excesso. Então, o que acontece aqui, pessoal? Para você ter a queima dessas fontes energéticas dentro do seu corpo, que está acumulada, você tem que ter um déficit calórico muito grande. Por exemplo, quero emagrecer, o meu consumo de energia que eu vou ter diariamente é mais ou menos ali entre 1.500 calorias. E meus exercícios diários, vamos supor que você está na musculação durante o dia e à tarde você vai fazer uma corrida. Eu tenho que gastar ali diariamente aproximadamente entre 3.000 calorias, que é o valor de 100% a mais da caloria que eu vou consumir diariamente, de 3.000 calorias a 4.000 calorias diariamente, para você poder perder peso, entendeu? Então, pessoal, funciona dessa forma. Quanto mais você está no exercício, com mais intensidade, mais fontes energéticas você vai gastar. Por isso que utilizado dentro desses aeróbicos, a gente se utiliza a fonte aeróbica, exercícios aeróbicos como queima de caloria, porque a sua temperatura do seu corpo ele aumenta mais. A temperatura é mais alta. Então a tendência de você queimar mais calorias é maior. Ainda mais se você tiver ali durante os seus dias a utilização de 2 exercícios diariamente. Como eu dei o exemplo da musculação durante o dia, ou à tarde à noite você fazer uma corrida. Um exemplo, para você ter uma queima de energia mais rápida, né? Em referência a quilocalorias. Então, quanto mais quilocalorias você queima, mais fontes energéticas que está, como o pessoal da obesidade, quanto mais você queima, mais caloria, mais energia você também está utilizando. Como aqui, pessoal, entendam, a liberação de energia resultante da utilização em 1 grama de carboidrato e 1 grama de gordura, né? Temos aqui, numa de carboidrato, 1 grama de carboidrato, a gente vai ter o que? Equivalente a 4 quilogramas de energia. E na de gordura, a gente vamos ter 9 quilocalorias de energia. Então, observe o que, pessoal?
A queima de gordura ela é mais rápida do que a de carboidrato. Vocês veem aí que a quantidade de energia entre ambas elas tem uma diferença aí entre quilocalorias, né? Então, o gasto de energia na gordura é mais rápido, ela é sintetizada mais rápido. Já na de carboidrato é um processo mais lento. Geralmente no nosso corpo, quando temos acúmulo de energia, é equivalente aos carboidratos que a gente consome, muitas das vezes. Ah, professor, mas a gente consome bastante gordura também. Consome, mas é pouco. A gente consome pouca gordura, a gente consome mais carboidrato diariamente. Então, por isso que o processo do emagrecimento, dependendo da forma na qual você tem um protocolo, pode se tornar lenta, a perda de gordura, ou pode ser rápida, dependendo também do aluno e do biotipo daquele determinado indivíduo. Por meio dessa reação, pessoal, falando sobre a origem das fontes energéticas, é liberada energia utilizável para movimentos e também energia livre. A energia livre ela é utilizada para o crescimento e para a reparação do organismo, sendo esses os processos responsáveis pelo aumento da massa muscular, pelo reparo das lesões, pelo transporte ativo e substâncias e pela manutenção da homeostasia. Então, o que que acontece, pessoal? Quando você está em estado estável, vai acontecer que você vai ter, por exemplo, aqui, o aumento de massa muscular. Vai acontecer o que em estado estável na musculação? Você está em determinado exercício e movimento. Suas reações metabólicas estão elevadas, como aumento de temperatura, o aumento da produção de substrato energético, e em relação à proteína, a quebra dessas fibras. Então, o que que acontece? Essa energia livre vai auxiliar aonde? Na reconstrução dessas fibras, quando o seu corpo estiver em manutenção da homeostasia. Quando ela estiver retornando, ali ela já vai auxiliar para quê? Para você trazer o seu corpo em relaxamento. Aí é quando é utilizado essa energia livre. Vocês usaram bastante energia no aquecimento, na parte principal do treinamento, e você precisa o quê? Trazer seu corpo de volta em repouso. E essa energia livre, ela vai ajudar em quê? Na manutenção da homeostasia, que ela fica em repouso para que seu corpo trabalhe em equilíbrio durante esse período em repouso. Pessoal, origem das fontes energéticas carboidratos. Já vamos entrar aqui falando de carboidratos e proteínas e glicogênese, beleza? Vamos lá. Os carboidratos são as principais fontes de energia extraídas dos alimentos, mas parte da ingestão dos carboidratos, quando o corpo encontra-se em repouso, é convertida diretamente em moléculas de glicogênio, que são armazenadas aonde? No fígado e no músculo, para sua conversão em moléculas de energia utilizável. Então, pessoal, o fígado e o músculo esquelético, ele fica responsável por assegurar essa glicogênese do carboidrato. O carboidrato, pessoal, essa massa que a gente consome de carboidrato, ela é cheia e rica de fonte energética de glicose, como a batata doce, por exemplo. Por isso que ela é indicada no seu consumo, na sua dieta, durante o seu treinamento, quando você quer buscar uma performance melhor. Porque as fontes de glicogênese, ela é uma grande fonte de energia para o nosso corpo, que ela sempre vai ficar armazenada no fígado e no músculo esquelético para a produção de ATP. Quando, pessoal, a gente estamos falando aqui de gordura, elas são responsáveis pelo fornecimento de energia em exercícios de longa duração e baixa intensidade, como uma corrida, a maratona, as provas de 800 a 1500 metros, também na natação. No entanto, esses estoques de triglicerídeos, pessoal, que são formas de armazenamento de gorduras no organismo, que eles ficam formados em triglicerídeos, são transformados em sua composição base constituída de quê? De glicerol e ácidos graxos. Os triglicerídeos, perdão, enrolar aqui a língua, eles são constituídos por esses glicerol e ácido graxo, por meio do processo de quê? Denominado de lipólise. Então, quando acontece a lipólise daquela determinada gordura, ela vai fazer o quê? Por meio de transporte de glicerol ao fígado para a transformação de glicose em glicogênio e sua utilização para liberar a energia necessária ao exercício. Então, quando acontece a lipólise, pessoal, ela vai formar esses triglicerídeos, que é formado pelo glicerol e ácidos graxos. E com essa lipólise, quando ela faz essa transformação de glicerol, vai formar o que? Mais glicogênio, mais glicose em glicogênio, e assim a gente vamos ter o que? Mais produções de fonte energética para o nosso corpo, que é também, claro, necessário para a realização de algum determinado exercício.
Já o glicogênio, pessoal, ele é utilizado pelas fibras musculares ativas e posteriormente encaminhadas em mitocôndrios das células que participarão do famoso ciclo de Krebs, produzindo assim, pessoal, a energia necessária para a realização do esporte. A lipólise predominada principalmente em exercícios de intensidade baixa e moderada em circunstâncias de estresse causado pelas mudanças climáticas, especificadamente em condições de tempo frio e de exercício prolongado, e ela é capaz de exaurir as reservas corporais de glicogênio, utilizando ela assim durante que exercícios de baixa intensidade, pessoal, e depende também da mudança climática. Se for a mudança climática, ela interfere em algumas coisas na utilização da fonte energética. Por exemplo, se tiver calor demais durante um exercício, a temperatura alta demais, a gente vai conseguir utilizar mais fontes de energia, como a do glicogênio, né, da glicose, que são essas reservas corporais, como por exemplo da energia livre, né, que é na utilização da reparação da homeostase. Então, ela pode ser utilizada e assim dificultando a reparação da homeostase ou da homeostase. Então, a gente tem que ter assim uma forma correta de consumo de alimentos. Por isso que é bastante importante a gente entender de como que funcionam as reações químicas e mecânicas através da fisiologia do exercício, para a gente entender como que funciona o nosso corpo durante um exercício e também durante o repouso. Já as proteínas, pessoal, a gente vai até aqui conseguir responder aquela primeira pergunta que a gente fez na videoaula passada, de quais nutrientes, quais alimentos a gente deve consumir primeiro e utilizar como fonte energética, se era carboidrato, se eram as proteínas, os lipídios. Pois é, a gente vai conseguir entender aqui agora por que a proteína é não tão utilizável assim como uma fonte energética para o nosso corpo, porque elas são nutrientes que fornecem menos substrato para se converter em energia utilizável. Elas são responsáveis por apenas de 5 a 10% da energia utilizável para manter os exercícios por um tempo prolongado, sendo utilizada apenas suas unidades mais básicas, os aminoácidos. Para que isso ocorra, é necessário que as proteínas sejam convertidas em glicose e somente em condições severas e de deplação dos demais substratos. Então, a proteína, pessoal, só é utilizada quando a gente não tem substrato energético de carboidratos e de lipídios. Daí que vem a utilização da proteína. Só que é uma fonte energética que não é interessante a gente utilizar. Não é interessante. Porque as proteínas, elas compõem, as células de proteínas, elas compõem nossos tecidos musculares. Então, se a gente utiliza bastante proteína durante o exercício, a tendência é você perder massa muscular, que são as fibras, miofibrilas. Ali a gente perde, se a gente utilizar essas fontes energéticas como substrato energético para a realização de exercício. Como vocês podem ver, isso é utilizar de 5 a 10% dessa energia. Até aí tudo bem, mas quando você ultrapassa essa utilização de fonte energética de proteína, acaba complicando em si a utilização dessa fonte energética de proteínas e a perda de fibras musculares, ok? Então aqui, pessoal, olha, estoques de glicogênios em glicose e gordura corporal. Vocês vão ver aqui o glicogênio hepático do fígado, quantidade de gramas, o glicogênio muscular e também a glicose nos líquidos corporais. E as gorduras subcutânea e intramuscular. E através desses dados aqui, pessoal, a gente vamos entender o que? A quantidade de quilocalorias que a gente vai gastar. Por exemplo, no glicogênio hepático, no consumo de carboidratos, 110 gramas, a gente vai ter aqui a calorias gastas 451. No glicogênio muscular, já tem o que? A utilização de 1025, que é onde a gente utiliza mais energia para a realização de exercício. E a glicose dos líquidos corporais, a gente vai utilizar aqui 62 quilocalorias. Então, pessoal, a gente tem um consumo aqui ó, de 375 gramas de substratos energéticos e vamos ter uma queima de caloria de 1.538 quilocalorias. Então, quanto mais gramas vocês perderem durante o exercício, mais quilocalorias, mais energia também vocês vão estar utilizando durante o exercício, ok? Então, pessoal, vejo vocês aí no próximo encontro, beleza? Assistam essa videoaula. Vamos ter nossa última interação no Meet para a gente entender como que é a utilização dessas fontes energéticas e suas determinadas origens e discutir as perguntas que eu fiz para vocês durante
as videoaulas, ok? Então, até o próximo encontro, pessoal.